Mas é assim, bota esse árbitro cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo, sempre é assim. Cara, não gosto nem de falar de arbitragem, mas foi triste o que aconteceu aqui, velho. Porque toda vez que jogam contra a gente é prejudicado, os outros times saem reclamando. E não gosto de justificar resultados em cima, principalmente de erros. Tem esse pênalti de última hora que ninguém empurrou ninguém. Pra mim não foi pênalti. Galera, o que foi esse jogo no Beira-Rio? No último lance, o Internacional conseguiu um empate por 1-1 contra o Corinthians, graças a um pênalti polêmico que deixou todo mundo de cabelo em pé. Nenhuma liga do mundo esse VAR entraria hoje. O árbitro poderia ter marcado no campo. A arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima foi duramente criticada tanto pelos corintianos quanto pelos colorados. E olha que não faltou gente falando. Comentaristas a favor, contra, ninguém escapou. Ah não, a gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12, é sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Mas é assim, bota esse árbitro cagado para vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo, sempre é assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Cara, é desanimador, velho. Desanimador. A partida que a gente fez, conseguimos controlar o jogo do início ao fim, fazemos um belo jogo defensivamente. Cara, não gosto nem de falar de arbitragem, mas foi triste o que aconteceu aqui, velho. No lance ali, o Bruno já tava se jogando, já tinha estourado o tempo, pô, é frustrante demais. Até pelo que vocês correram durante os 90 minutos e o Corinthians vencendo o jogo, uma vitória que seria bastante importante, né, Gustavo? Com certeza, a gente veio com o intuito, a gente fez um grande jogo, como eu falei, todo mundo se entregou ao máximo, mas o juiz estragou o jogo. Porque toda vez que jogam contra a gente é prejudicado, os outros times saem reclamando. Mas dessa vez eu preciso falar que a gente novamente foi prejudicado pela arbitragem. Do segundo jogo seguido, e a gente é prejudicado pela arbitragem. Um árbitro, todo respeito ao trabalho dele, mas ele estava totalmente perdido no jogo e decidiu dar um pênalti inexistente. O VAR, onde não sei nem por que o VAR chamou, teve o lance do impedimento do Hugo, que até agora eu não sei que câmera é aquela que tiraram para mostrar o impedimento do Hugo. Mas ok, a gente vai seguir, vamos continuar trabalhando porque tem que exaltar o que o grupo está fazendo. A gente fez um grande jogo, a gente conseguiu empenhar o que a gente treinou e o que o professor pediu. O trabalho está sendo feito da melhor forma, a gente tem conseguido desempenhar, só que a gente vai lutar agora pelos resultados que infelizmente não estão acontecendo. É normal de jogo, todo mundo cabeça quente ali, faz parte. A gente não é inimigo, a gente é só adversário, tá cada um lutando pelo seu. Acho que o Vitão foi muito infeliz no jogo da ida lá na Neoquímica Arena, quando ele diz que lá ele joga contra 12. Lembrando que lá a gente fez 6 gols no Inter para valer 4 e ele só reclamando da arbitragem, então não faz sentido. E hoje novamente a gente joga na casa deles e é prejudicado pela arbitragem. Então eu acho que não faz sentido ele discutir pela arbitragem, mas ninguém ali é inimigo. O Vitão é um amigo que eu tenho, jogamos junto, seleção de base. Só acho que ele foi infeliz nessa fala e ali é normal, situação de jogo, nada passa dali. Não, eu acho que nós não devemos pensar dessa maneira. Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nós somos a equipe com 14 decisões desfavoráveis do VAR. Nós tivemos hoje, infelizmente, mais uma situação absurda. Eu não sou de falar muito de arbitragem e não gosto de justificar resultados em cima, principalmente, de erros. Domingo nós tivemos um erro que foi visível, que todos nós acompanhamos, eu não abri a boca e aquele segundo gol acabou saindo dessa maneira. O grande problema é que hoje o Corinthians poderia ter pelo menos seguramente entre 7 e 10 pontos a mais na competição. Em razão dos muitos erros que vem acontecendo, inclusive na partida de ida, Internacional e Corinthians. Esse mesmo árbitro, na partida com o Vasco, dando um pênalti absurdo a favor do Vasco nos momentos finais da partida, o Vasco encontrando o segundo gol. E agora uma decisão como essa. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que ele consegue. Ele deu 5 minutos de acréscimos. O lateral saiu, ele botou o apito na boca para encerrar a partida. Ele deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado a partida. Ele deixa a jogada prosseguir e depois, chamado pelo seu Gilberto Rodrigues do VAR, ele consegue
ele consegue enxergar um pênalti daquela maneira, daquela forma, no último minuto da partida. Aliás, ele já tentou dar o gol, aquele gol que foi anulado pelo bandeirinha de linha naquele momento. Ele já nos obrigou a colocar a bola no centro do campo, porque ele estava procurando uma maneira, e acabou encontrando, de provocar aquilo que ele quis. Infelizmente, nós deixamos de fazer pontos aqui, seguimos um plano de jogo muito bem definido. Eu estou muito orgulhoso de ter visto a minha equipe lutando como nós lutamos no jogo com o Flamengo. Dito inclusive pelo próprio Felipe Luiz, que nenhuma equipe do futebol brasileiro até esse momento tinha feito o que nós fizemos com o Flamengo na primeira etapa. E as colocações que eu percebi é que o Flamengo havia jogado mal. Não, ao contrário, o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians se comportou bem, o Corinthians teve personalidade, assim como nós encontramos o nosso resultado hoje e pouco sofremos. Nós estávamos com a bola em muitos momentos, assim como o Inter também a teve em muitos momentos. Não fomos pressionados em sentido nenhum e encontrávamos espaço dentro de uma condição natural. O jogo transcorreu com normalidade, um jogo simples, fácil de ser arbitrado e que infelizmente teve a interferência direta do senhor Gilberto Rodrigues no VAR e do senhor Rodrigo Pereira pela segunda vez contra o Corinthians, uma situação absurda, lamentável, e que a gente sai daqui, infelizmente, sem pontos importantes que nos daria uma possibilidade já de estarmos numa condição bem melhor. Nós todos somos muito cobrados, treinadores, cobrados ao extremo em todos os sentidos, mas a gente percebe que em muitos momentos nós somos levados pela situação. E está na hora dessas responsabilidades serem divididas. A quem pertença a condição do erro, ele tem que assumir um pouco mais. Por quê? Porque no jogo do final de semana e no seguinte, eu estarei fora, com certeza, em razão do cartão que eu tomei, e ele tranquilamente estará arbitrando numa outra situação, criando uma nova confusão, com certeza, para mais duas equipes do futebol brasileiro. É lamentável o que nós vimos aqui. Gente, estou vindo aqui para falar sobre a questão da CBF, a questão dos árbitros e o que está acontecendo quase todos os jogos. Erro contra o Corinthians, todo o trabalho que se realiza vai por água abaixo. Na minha opinião, o segundo gol, mesma linha, era contra nós. Agora tem esse pênalti de última hora que ninguém empurrou ninguém. Dá para ver que foi colocado pela imprensa, todo mundo está vendo que não existiu nada. Então, o que nós queremos é o seguinte, é seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todo jogo tem uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Então, eu queria desabafar aqui com vocês, dizendo o seguinte, não dá para continuar assim. Todo o trabalho vai por água abaixo. Então, não adianta ficar cobrando o técnico, os jogadores. Quando chega na hora ali, as coisas mudam. Esse pênalti de última hora aí não existiu. E eu quero deixar para vocês aqui também que o árbitro foi pressionado no meio do intervalo. E eu quero ver se vai se colocar na súmula também isso daí. Então eu estou muito chateado, quero dizer para vocês que nós precisamos mudar isso. O Corinthians não pode, todo jogo, ser prejudicado. Então, treinam árbitros, preparam árbitros, chega na hora, acontece isso aí. Então, isso aí é só um desabafo meu, e eu queria que a CBF prestasse atenção, que evitasse que isso acontecesse. É difícil o trabalho ser realizado dessa forma. Bom, é só um desabafo que eu queria colocar para vocês. Se o pênalti tivesse sido marcado no campo, beleza, estamos marcados e acabou, o VAR não interfere. Eu também acho que a interferência do VAR eu não gosto. Para um tipo de lance como esse, em que o pênalti para mim não é claro, ele não é um pênalti claríssimo. Se não fosse marcado, não seria um erro absurdo. Esse é o meu questionamento com o VAR brasileiro, PC. E nós falamos sobre isso exatamente na rodada do final de semana, no sábado aqui no Troca, que a gente estava falando sobre questão de linha de intervenção. Nenhuma liga do mundo esse VAR entraria hoje. O árbitro poderia ter marcado no campo.
Mas esse VAR não interferiria, Eu né? só acho que tem uma diferença de quando a gente analisa a competição UEFA, a competição de Premier League, o próprio campeonato alemão, a gente não vê tanta interferência, mas a CBF ela utiliza muito uma linha da FIFA. E a FIFA nos torneios ela acaba, até de certa forma, incentivando a participação do VAR, porque ela trabalha com árbitros de todos os continentes, com diferentes estilos e perfis de árbitro. Então a CBF acaba seguindo essa mesma linha de mais interferência, de busca da melhor decisão, por isso a participação do VAR, e aí a gente tem que avaliar o que foi dito pelo árbitro em campo também. Mas concordando, né, na questão da interpretação, mas para mim a ação do Kaká ela tem um impacto, porque o Bruno Henrique ele tá para chegar primeiro, ele tá para fazer o voleio, para chutar a bola, e ele é agarrado antes pelo Kaká, antes de chegar para a disputa. Até o zagueiro Kaká entrou na mira das críticas do craque Neto por ter cometido o lance decisivo. É uma irresponsabilidade do jogador, é uma coisa assim tão impressionante. Pra mim não foi pênalti, eu não consigo enxergar pênalti. Mas o VAR chamou. Como é que um jogador profissional, como esse cara que já tomou um cartão amarelo, né? Ele faz um pênalti desse, cara? Pô, como é que pode isso, cara? Como é que o cara pode fazer isso? Como é que ele pode fazer esse tipo de jogada? Você é um imbecil, né? Só um cara, como é que pode? A bola nem tá pro jogo, não é um lance de gol, cara. Você é o cara, Kaká. Você é o cara que faz gols, você que mandou a imprensa. Foi, Kaká, mas você merece seleção. Parabéns, Kaká, de você fazer um pênalti como esse. Parabéns de colocar o Kaká. Parabéns de contratar esse jogador. Parabéns. Kaká, você é um craque, você é maravilhoso, você é um deus da zaga. Que jogador maravilhoso que você é. Parabéns, Kaká, de fazer um pênalti no final do jogo. Parabéns pra você. Agora eu quero saber de vocês. Foi pênalti justo ou uma verdadeira sacanagem da arbitragem? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Já se inscreve no canal e deixa aquele like, porque aqui a gente não foge da polêmica e traz tudo do futebol brasileiro. E pra fechar, no futebol, às vezes, um lance muda tudo e a polêmica continua muito tempo depois do apito final. Então, segura essa revolta aí e me conta, quem você acha que errou mais nesse jogo? A arbitragem ou o Kaká? Até a próxima, galera! E lembra, a verdade do futebol você acompanha aqui.